Abra comigo Lucas 15, você tem a sua Bíblia aí, abra comigo Lucas 15, versos primeiros, Lucas 15, 1 e 2. Esse é o contexto da mesma parábola chamada ovelha perdida, dracma perdida, moeda perdida e também o filho perdido. É o mesmo contexto em que Jesus ensina 3 palavras diferentes, pedagogicamente, para que alguma delas a gente entendesse essa verdade a respeito do reino de Deus, que Ele está nos ensinando aqui, para que nós vivêssemos. O contexto destas parábolas que Jesus ensina é o que está em Lucas capítulo 15, verso 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. E aí o verso 3 introduz a parábola e ele diz: então Jesus lhes contou essa parábola. Eles passam por essa situação, por esse momento específico, então Jesus passa a contar 3 parábolas em sequência. E essas 3 parábolas querem nos ensinar a respeito do que eu tenho enfatizado de uma espiritualidade do cotidiano. Eu tenho falado aqui para a igreja e também é um material para pequenos grupos, em que Jesus, ele muito embora, quando a gente vê lá no final da vida de Jesus, quando Jesus ele é preso, essa é uma cena paradigmática, né? Porque Jesus ele é preso, e ao ser preso, ele diz para os soldados que o prenderam: por que vocês não me prenderam quando eu pregava no templo? Diariamente, Jesus estava no templo diariamente. Mas quantos relatos no Evangelho você conhece de histórias, milagres, ensinamentos de Jesus no templo? Quantos? Parece que os evangelistas, os discípulos, não relatam aquilo que ocorre no templo, mas aquilo que acontece no caminho, aquilo que acontece nas casas, aquilo que acontece no contexto da vida. Jesus, ele está muito mais interessado no que acontece no contexto da nossa vida, do que simplesmente no que acontece no ambiente religioso. O culto, ele acontece para nos fortalecer para algo que ele deseja fazer nas nossas vidas, mas na vida da nossa família, no contexto do nosso trabalho e nas pessoas com as quais nós nos relacionamos. Jesus, ele gasta a maior parte do tempo ensinando e mostrando como nós devemos viver na terra, do que o que a gente precisa fazer para entrar no céu. Jesus, ele está muito mais interessado com uma forma que a gente deve viver o reino dele já presente entre nós, do que, quem sabe, falar de detalhes de como funciona o céu. O cristão, portanto, deveria andar muito mais olhando para as pessoas do que contemplando o céu, porque o interesse de Jesus tem a ver com o reino dele entre nós e aquilo que ele deseja fazer entre nós. Nessa parábola, ou o contexto dessas 3 parábolas, que eu vou contar para vocês à medida que eu vou pregar, porque são muitos versículos, o contexto ali mostra Jesus. Primeira coisa, Jesus, ele atrai pessoas de má fama. A Bíblia diz ali que todos os publicanos e pecadores vinham para ouvi-lo. Existe algo em Jesus que atrai o não religioso. Existe algo em Jesus que atrai a pessoa que era aparentemente desprezada, periférica, marginalizada. Essas pessoas chegavam para Jesus. E ao chegar para Jesus, eles se identificavam com o que Jesus estava falando. E interessante que os fariseus, os religiosos, eles não se incomodam com o fato de Jesus estar ensinando a essas pessoas, se incomodam com o fato deles partilharem a mesma mesa. Porque no contexto cultural de Jesus, partilhar da mesa é se associar com as pessoas com as quais você come. Então Jesus, ele está dignificando aquelas pessoas com as quais ele está comendo. Jesus, ele está passando pelas barreiras do preconceito, das imagens pré-configuradas na nossa mente,
e no nosso coração. Primeira frase que eu quero compartilhar com você e a partir da qual eu vou desenvolver essa mensagem é que o preconceito, ele só cresce no solo do distanciamento. Presta atenção nisso, o preconceito, ele só cresce, ele nasce, cresce, se desenvolve no solo do distanciamento. Porque são poucas aquelas pessoas que são capazes de transpor as muralhas da aparência, as muralhas culturais que os outros nos apresentam, para conhecer os dilemas do coração do outro, para conhecer as situações de dor e sofrimento que o outro passa, para saber de fato, não da nossa imagem que nós temos da pessoa, mas sim do que ela enxerga ou como ela enxerga a vida. Para isso é necessário proximidade, para isso é necessário quebrar a barreira do estereótipo, adentrar a vida do outro e de alguma forma se envolver com o outro. Eu imagino que a maior parte de preconceito que há no nosso coração, ele acontece porque nós temos dúvida se realmente nós queremos nos envolver com a vida do outro. Porque se envolver com a vida do outro dá trabalho, é penoso. Se envolver com a vida do outro, com os dilemas do outro, não é nada fácil, mas é o que Jesus nos ensina a fazer. Esses dias eu me deparei com uma situação muito tensa e depois cômica, de uma pessoa, mais uns debates de Facebook acalorados, politicamente bem alicerçados, e aí uma dessas pessoas, ela foi para esse lado ecológico e ela disse: pois é, vocês curitibanos que comem carne de onça, onde é que já se viu? O IBAMA não proíbe isso, cadê os órgãos fiscalizadores? Deu gente, aqui já comeu carne de onça aqui? Vocês matam carne, sério, onça? Não, carne moída, né, gente? É uma comida típica de boteco aqui em Curitiba. Então, o distanciamento, ele gera preconceito. O desconhecido pode gerar muitos estereótipos na nossa mente e no nosso coração. Uma outra situação, agora de cunho de classe social, que eu me deparei na minha história, foi uma situação na minha igreja local. A gente tinha um trabalho social, e nesse trabalho social a gente atendia diversas famílias de periferia. E eu me deparei logo com uma situação recorrente, e é óbvio que nós sabemos isso estatisticamente, mas quando você se depara com essa situação é totalmente diferente, que era a gravidez na adolescência. Eu, Bruno, classe média, vislumbrando faculdade, na verdade eu já estava cursando faculdade, a gente tem na nossa mente que o jovem, ele precisa estudar, ele precisa se formar numa faculdade, ele precisa ter um emprego estável, formar uma família e ter filhos. Essa é a lógica, como não? E aí eu me deparei com uma pessoa, não com uma estatística. E aí eu fui caminhando com essa pessoa e eu fui perguntando para ela, por quê? Por que adolescentes daquela região, daquela periferia especificamente, por que elas engravidavam na adolescência? Para mim não tem lógica. Por que fazer isso com as suas vidas, né? E aí eu fui me deparando com a perspectiva dela. A perspectiva dessa jovem era que o único momento da sua vida que ela se sentia valorizada, querida, importante para alguém, é quando gerava filhos. Ela não tinha a perspectiva de universidade, ela não tinha uma grande perspectiva de emprego. O lugar onde ela se sentia valorizada, o lugar onde ela se sentia amada, era gerando filhos. Aquele filho dependia dela, e de alguma forma, o seu contexto a enxergava de uma maneira positiva. Agora, a gente pode dizer que está errado, certo, duvidar, questionar, mas quando a gente se aproxima da pessoa, a gente percebe que existem dilemas ocultos com os quais nós não nos deparamos. E uma vez que nós damos esse passo na direção do outro, a gente pode desvendar os desafios e os dilemas da vida juntos. É exatamente isso que Jesus faz.
Jesus, em nenhum momento, ele está compactuando com o pecado. Jesus, ele está interessado na pessoa. Jesus, ele não está promovendo o pecado ao comer com aquelas pessoas. Ora, publicanos eram cobradores de impostos, vistos pelos judeus como traidores da sua pátria. Ora, essas pessoas, ainda assim, são pessoas. Nesse universo aqui bíblico, onde a palavra está escrito pecadores, é um universo vasto. Na verdade, praticamente todas as pessoas que não são judeus e que não seguem a vontade de Deus, todas essas são pecadoras. Esse é o universo de pecadores que aqui é falado. Então, perceba que o universo com o qual aqueles religiosos se relacionavam era minúsculo, pequeníssimo. E Jesus, ele olhava o todo, ele olhava as pessoas e a pessoa toda. Na área da pedagogia, a gente pode encontrar uma aprendizagem chamada aprendizagem associativa. Não sei se você já percebeu como funciona isso na nossa vida. A gente, com as experiências que nós temos previamente, a gente tenta se situar no mundo. Vou dar exemplo simples. Quando você se depara a primeira vez botando a mão no fogão, você vê que é quente e você associa calor, fogo com perigo. E isso vai te dando alguma mobilidade na vida a partir dessa experiência prévia. A gente vai fazendo conexões com os temas presentes na nossa vida através de associações. Só que dificilmente nós podemos fazer isso com pessoas, porque pessoas são complexas, únicas e especiais. Deixa eu dar alguns exemplos. Você pode ter tido uma experiência de um assalto com uma pessoa negra de periferia, mas não significa que toda pessoa negra de periferia vai te assaltar, entende? Você faz alguma associação, mas cada pessoa é de um jeito. Assim como você não pode dizer que toda pessoa que usa terno é alguém honesto ou bem-sucedido, não necessariamente. E nem que todo evangélico é hipócrita ou que todo político é corrupto. A gente faz associações, mas quando a gente trata de pessoas, as pessoas são complexas, especiais e únicas. Por isso Jesus faz uma coisa que para mim faz todo sentido e modifica a forma de eu enxergar o mundo. Jesus enxerga a pessoa que tem pecados e não o pecado da pessoa. Faz sentido? Jesus enxerga a pessoa que tem pecados e não o pecado da pessoa. O religioso julga o pecado e nem escuta a pessoa. Jesus escuta a pessoa e perdoa o pecado. É interessante o momento da vida de Jesus. Jesus está em situações meio inusitadas também, e em certo momento Jesus está numa aglomeração pública em que uma pessoa ia ser morta publicamente, um ótimo lugar para se estar. Jesus estava num lugar ainda pior, ele estava do lado da pessoa que ia ser executada. E essa pessoa, ela foi pega em adultério, e ela estava certamente já machucada, ali naquele contexto totalmente vulnerável, pessoas do outro lado com pedras na mão, pedras pequenas, pedras grandes, pessoas estavam motivadas com aquela morte, ela estava normalmente prescrita pela lei, estava tudo certo moralmente ou legalmente, e Jesus se coloca ao lado dessa mulher, e o processo daquilo que Jesus faz é surpreendente. Jesus faz uma pergunta, na verdade uma afirmação: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. O que Jesus estava mostrando para a pessoa era o seguinte: se nós formos apedrejar o pecador, todos nós merecemos ser apedrejados. Não vai sobrar um, só Jesus. Só Jesus não vai jogar a pedra. Você percebe? E olha que interessante o processo na vida dessa mulher.
A mulher, quando ela é vista por Jesus, a mulher, quando é percebida por Jesus, ouvida por Jesus, acolhida na sua dor e no seu sofrimento, ela redescobre o seu valor como pessoa. Porque quem sabe ela nunca foi aceita ou recebida por alguém, muito menos por um homem, como foi aceita, respeitada, valorizada, querida e recebida, como foi por Jesus. E por isso faz todo sentido o desfecho dessa história, em que Jesus diz: vá e não peques mais. Com isso, Jesus não está dando uma lei moral para ela simplesmente, ele está dizendo: agora que você descobriu o seu valor como pessoa em mim, o meu amor por ti, você é valiosa. Você não precisa mais destruir a sua própria vida, pois é uma dádiva de Deus. Você consegue perceber a lógica do Evangelho na vida daquela pessoa que o recebe? Muda completamente, transforma completamente, porque o Evangelho, ele promove uma aceitação da pessoa e uma redescoberta da sua identidade em Jesus, a partir da qual essa pessoa passa a viver. Jesus enxerga a pessoa que tem pecado e não o pecado da pessoa. Ele acolhe a pessoa, perdoa o pecado e restaura a vida dessa pessoa. Nessa situação de Jesus comendo com essas pessoas de má fama, e aqueles religiosos indo ao encontro de Jesus e o questionando por assim fazê-lo, ele conta 3 parábolas. 3 parábolas incríveis, e ao preparar essa pregação, eu comecei a escrever, e aí eu percebi, eu não posso falar tudo, então eu vou entregar para vocês somente aquilo que eu entendo que Deus quer que eu fale hoje, que tem a ver com uma verdade contida em cada parábola dessa que Jesus contou, que tem a ver com esse desafio da convivência, ou do relacionamento a partir da proximidade com as outras pessoas. A primeira parábola que Jesus conta é a parábola da ovelha perdida. Tinham 100 ovelhas, uma das 100 ovelhas ela foge, ela se extravia, e esse pastor prontamente deixa as 99 ovelhas no campo e vai ao encontro daquela ovelha perdida. Ao encontrá-la, toma essa ovelha nos ombros, alegremente volta para casa, festeja com seus amigos e se alegra com aquela ovelha que foi encontrada. Mas eu quero chamar a sua atenção que as 99 ovelhas, muito embora nós possamos ter ouvido sobre isso ou tentado perceber dessa forma, as 99 ovelhas não estão seguras. As 99 ovelhas não foram colocadas no aprisco, não foi colocado num cercado, elas foram deixadas no campo. Olha o texto. O texto bíblico diz que as 99 ovelhas são deixadas no campo e o pastor vai ao encontro da ovelha que tinha sido extraviada. Isso significa, em primeiro lugar, que as 99 ovelhas não estão seguras, porque a nossa segurança não está em pastagens verdejantes, mas está em estar na presença do bom pastor. Você entende que o lugar onde Deus deseja que nós estejamos é na sua presença, e não num lugar físico. E obviamente que ele estava falando isso diretamente para os religiosos, pois ele conclui dizendo: há maior festa nos céus para o pecador que é encontrado ou perdoado do que 99 justos. E ele estava dizendo: vocês 99 justos estão no campo, achando que encontraram pastos verdejantes, sendo que a sua segurança se encontra com um bom pastor, porque no campo existem predadores, no campo existem situações de perigo em que as ovelhas estão seguras somente com o pastor e não no campo. Elas podem até ter alimento, mas elas não estão protegidas dos perigos. E a verdade que eu tiro dessa parábola específica é a verdade de que não importa o quão ingênua a ovelha seja,
não lhe é atribuído culpa por ser uma ovelha. A ovelha, ela é um bicho muito ingênuo. Eu não sei se vocês já viram um vídeo que uma vez circulou na internet, que o pastor pega a ovelha, tira do buraco, a ovelha sai saltitando e cai no buraco de novo, né? Ele tira do buraco, ela vai saltitando e cai no buraco de novo. A ovelha, ele é um bicho que não só cai com facilidade em valas, buracos, não percebe as situações de perigo, como provocam o próprio perigo. As ovelhas, portanto, são bichos muito vulneráveis, né, quando não estão no cuidado do bom pastor. Então, quando o bom pastor ele vai à procura da ovelha perdida, ele vai à sua procura porque só existe esse caminho, o caminho do resgate, porque ele não pode punir a ovelha por ser uma ovelha. O que eu quero dizer com isso? Lá em Gênesis, capítulo 8, depois de ter acontecido o dilúvio, Deus restaurar a face da terra por meio da família de Noé, ali é declarada uma palavra, e ele diz: eu jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque o seu coração é totalmente inclinado para o mal. E ali Deus estava declarando que eu não vou punir a terra porque o homem é pecador, porque essa sentença já é dada. Nós somos pecadores e não somos simplesmente punidos por sermos pecadores, nós somos condenados por não crer em Jesus e não confiar a nossa vida a Jesus. Nós não somos punidos por sermos pecadores, nós somos punidos por não confiarmos a nossa vida àquele que é capaz de salvar a nossa vida, que é Jesus. Por isso, há algo de especial nessa parábola da ovelha perdida. Aquilo que é realmente dedicado a essa parábola da ovelha perdida é que não importa o momento da nossa vida, não importa por quais situações ou quais buracos nós estejamos enfrentando, o caminho de Deus é sempre um caminho de resgate. O caminho de Deus é sempre um caminho de misericórdia. O caminho de Deus é sempre um caminho de recomeço. O caminho de Deus é um caminho sempre de resgate. Porque num contexto de pessoas desencontradas com a vida, desencontradas com Deus e da sua vontade, o único caminho que Deus faz é o caminho do resgate, é o caminho da procura destemida, corajosa por cada um de nós. E da mesma forma deve ser a nossa vida. O caminho das pessoas ao nosso redor deve ser um caminho de resgate. Não tem ninguém que passa por uma situação de vale de tal forma que nos impeça, como discípulos de Jesus, de resgatá-las. Certamente, esse período de pandemia, alguns irmãos nossos ficaram pelas valas da vida, ficaram pelos buracos do caminho, pelo buraco chamado depressão, pelo buraco chamado medo, desespero, pelo buraco chamado ansiedade, pelo buraco chamado orgulho. E eu e você temos uma tarefa de resgatar essas pessoas que se desencontraram com a vida. Por isso, que nós não venhamos a nos acostumar com bancos vazios, porque bancos vazios só significam que existem muitas pessoas a serem ainda resgatadas. Que Deus crie esse amor às nossas vidas por pessoas, das mais diversas possíveis, pessoas diferentes da gente, pessoas com dilemas diferentes de nós, mas pessoas que são pessoas e que devem ser amadas, acolhidas, respeitadas e resgatadas pela glória do Senhor Jesus. A segunda parábola que ele conta é a parábola de uma mulher que perde uma das suas dracmas, uma das suas moedas, e ela vai por toda a casa, ela varre, ela arreda móveis até achar aquela moeda que estava perdida. De igual forma, ao achá-la, ela vai e celebra com outras pessoas. E eu estava pensando, Deus, o que essa parábola quer dizer para nós? O que essa parábola tem, que tem a ver com as outras parábolas?
E uma coisa Deus falou fortemente ao meu coração: não importa aonde essa moeda esteja, não importa o quão sujo seja esse lugar, o quão sombrio ela se encontre, ela jamais perde o seu valor. Ela continua sendo uma moeda de valor, ela continua sendo preciosa, ainda que esteja debaixo de um armário, ainda que esteja cheio de teia de aranha, ainda que a poeira tenha tomado, ainda que tenha até ferrugem nela, mas o seu valor permanece intacto. É exatamente isso, por isso que Jesus, ele não faz distinção de pessoas, porque a gente está acostumado a ver casca. Na nossa cultura a gente gosta mais da embalagem do que do conteúdo. A gente vende mais a nossa imagem nas redes sociais do que realmente está preocupado com o nosso coração. E Jesus olha para a pessoa mais esfarrapada, mais destruída, mais desencontrada da vida, mas Ele sabe que o seu valor continua ali. A pessoa só não descobriu isso. Qual é o nosso valor, queridos? O preço que Deus pagou por nós foi a vida do seu próprio Filho. O nosso valor é o sangue de Jesus derramado na cruz. Nós somos preciosos demais para Deus. Deus abriu mão da sua glória, veio à terra, viveu entre nós, passou por todos os dilemas da incredulidade e maldade do ser humano, e Ele foi vítima da maldade do ser humano, porque eu e você temos um valor inestimável, e o nosso valor não se perde, porque tomamos escolhas erradas na vida. Esse valor não se perde, porque nós estamos experimentando uma situação difícil, ou de perda de esperança. O nosso valor continua sendo intacto, e quando nós encontramos a nossa vida que está escondida em Jesus, então a gente reencontra o valor da nossa própria vida. E isso é maravilhoso. A psicologia dos nossos dias fala que a gente deve olhar para dentro de nós mesmos. Não faça isso. Olha para Jesus, porque quando você olhar para Jesus, você vai redescobrir o seu valor e a sua verdadeira humanidade vai aflorar. Misericordiosa, bondosa, graciosa, a partir dessa redescoberta em Jesus. A última parábola, a mais comprida delas e uma das mais conhecidas parábolas, conta a respeito de uma família que pelo contexto parece com muitos bens, e um dos filhos, o filho mais moço, ele pede a herança antes do tempo. A herança era dada somente mediante a morte do pai, e a herança era dada para o filho mais velho. O filho mais moço pede herança, e o texto bíblico diz que o pai divide essa herança com os dois. O filho mais moço sai de casa, tenta a vida de maneira autônoma, se atrapalha, perde tudo, e ele então está retornando para a casa do pai, arrependido. Mas o pai, antes mesmo de ouvir qualquer coisa que o filho tinha para dizer, recebe esse filho, o constitui filho novamente, seu valor é restituído, e a sua filiação é restaurada. A verdade que eu tiro desse texto, ou dessa parábola, para nós hoje, as nossas escolhas erradas não precisam definir o nosso destino eterno. As nossas escolhas erradas não precisam definir o nosso destino eterno. Quando nós falamos a respeito de Jesus, não existe nada que não possa recomeçar, nada. Quem sabe não possa recomeçar pelo nosso coração doente, pelo nosso coração dolorido. De repente isso possa acontecer, mas em Jesus nós temos recomeço. A gente é muito crítico com nós mesmos. Às vezes tem situações na nossa vida em que a gente se penaliza de tal forma que parece que daqui para frente nada de bom mais pode acontecer.
Eu já deparei com pessoas que enfrentaram o divórcio. Toda pessoa que enfrenta o divórcio sempre tem o mesmo testemunho, a dor e as feridas que ali ficam. E algumas pessoas dizem: Bruno, a partir de hoje, nada de bom pode acontecer na minha vida, porque eu estou enfrentando essa tormenta. Não sei por qual motivo, em N motivos que as pessoas se divorciam. Eu lidei, por exemplo, com um grande amigo meu, ele passou por um divórcio, alguém que era uma referência para mim, e eu conversei com ele há poucos dias, e ele estava falando para mim exatamente isso: Bruno, parece que um pedaço de mim ficou para trás, e eu fico tentando me reconstruir, e é difícil essa reconstrução, mas em Jesus, a gente olha para essa situação difícil, e olha, ainda há esperança, ainda há coisas novas para ser vivenciadas, ainda existe restauração de coisas quebradas. Na verdade, Jesus é o especialista de pegar vasos quebrados e fazer vasos novos. Ele encontra as peças e faz tudo de novo. Em Jesus, a gente pode vencer o preconceito da distância e pularmos pelos muros da aparência, e a partir da convivência amorosa, peregrinarmos a jornada da vida juntos, vencendo diferenças e encontrando um caminho que só Jesus pode nos dar. A religiosidade e o preconceito são superados somente por uma convivência baseada no amor. Que Deus nos ajude a viver a realidade do reino dele, que não é uma realidade de aparências, mas é uma realidade de vida transparente, de lutas sendo superadas, e sobretudo de uma jornada. Mas o interessante da vida com Jesus é que a gente tem a perspectiva sempre daquele que está achado que encontra o perdido. Mas quando você caminha com Jesus, você rapidamente percebe que o perdido somos nós, clamando para ser encontrado por Ele, e caminhar com outros perdidos, encontrados por esse Jesus amoroso. Que Deus nos ajude nessa peregrinação de perdidos encontrados em Jesus. Amém. Nós queremos orar, quero orar por isso especificamente, quero convidar os irmãos do louvor, quero orar, fecha seus olhos, queria que você tivesse um tempo, você e Deus nessa hora, você também que está na sua casa, tem um tempo, você e Deus, quero que você pense um pouquinho sobre aquilo que você ouviu. Preconceito, ele nasce e cresce no solo do distanciamento. Quantas coisas julgamos à distância? O quanto estamos dispostos de transpor os muros da aparência para perceber que atrás desse muro só tem uma pessoa que tem pecados. Mas uma pessoa que precisa ser aceita, precisa ser amada, e é a partir dessa aceitação e desse cuidado, que nasce um novo homem, uma nova mulher, um novo nascimento, uma redescoberta do seu valor, da sua identidade, se dá a partir de uma aceitação incondicional da parte de Deus. E esse novo nascimento é concretizado quando nosso coração se converte ao outro, e nós percebemos que por trás da máscara, por trás da casca, às vezes rabugenta, às vezes agressiva, às vezes temerosa, medrosa, tímida,
só existe uma pessoa que precisa ser amada e aceita para redescobrir a sua verdadeira humanidade em Jesus e começar uma jornada de peregrinação com perdidos que foram encontrados por Jesus. Pai, aqui estamos nós perdidos, querendo ser encontrado por Ti. Porque nenhuma dessas parábolas, Senhor, está falando de uma geografia. Não é nós aqui da igreja, desse templo, e eles lá fora. Porque existe igreja lá fora, existe mundo aqui dentro. De tal forma que nós também precisamos ser encontrados por Ti. E quando encontrados por Ti, dá-nos a graça de encontrarmos a outros. Porque a verdadeira conversão do coração é quando nós nos convertemos à dor do outro. É quando caminhamos com o outro. É quando vencemos o status quo. É quando vencemos as barreiras do preconceito, da indiferença e nos envolvemos com os dilemas, com os desafios do outro. Senhor, Tu não mediste esforços para nos encontrar. Você venceu as barreiras da incredulidade. O Senhor venceu as barreiras da corrupção, do Império Romano. Mesmo sendo bom, imperfeitamente bom, morreu a morte de cruz como um amaldiçoado, para que recaísse sobre nós, perdidos encontrados em Ti, o Teu amor, a Tua bênção, para que sejamos luz nessa terra. Dá-nos essa graça, Pai. Nessa noite, sermos encontrados pelo Senhor. Eu oro por cada um aqui, Senhor. Encontre cada um na situação em que se está. Não nesse lugar físico, geográfico, mas na situação onde está. Na situação familiar, na situação profissional, no desespero desses dias. Visita, Espírito Santo, cada casa, cada lar. Redime as emoções, dá novo ânimo, transforma realidades, devolva a alegria nos lábios que há tempo não sorri. Reconcilia famílias, gera esperança naqueles que não encontram emprego, devolve o brilho no olhar, devolve ao Pai a alegria de viver. Não porque todas as coisas nos vão bem, mas porque Tu és um Deus soberano que cuida de cada detalhe das nossas vidas. Porque se as coisas não estão bem, é porque ainda não chegaram no fim. Porque na Tua soberania, Tu sempre está a nos guardar. Ajuda-nos, ó Pai. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém.